Real Madrid e ficar parado são coisas que não combinam. No dicionário ficam bem separadas e não são sinônimas de maneira alguma. Até porque o magnata Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, sempre tá a todo vapor e disposto a fazer as loucuras possíveis e imagináveis para deixar o Real Madrid hegemônico. Você acompanhou muito bem, assim como eu, a transição do Real Madrid pós saída do Cristiano Ronaldo. Você sabe que o Real sentiu sim falta do CR7, assim como a falta também ocorreu bilateralmente. Tanto o Real sentiu falta quanto o oposto também aconteceu. Foi um dos momentos mais difíceis para o torcedor merengue, mas Florentino Pérez sabia exatamente o caminho que queria tracejar. E estrada por estrada ele conseguiu pavimentar um Real Madrid vitorioso novamente. Quando muitos diziam que o Real sem CR7 não ganharia mais nada, olhem só para o que o clube se tornou. Com um planejamento impecável e com vários nomes importantes, o Real Madrid voltou a ser mais do que temido. Não que outrora já tenha deixado de ser, mas era um time que tinha se tornado um pouco subestimado perante as suas forças. O Real Madrid hoje é uma das equipes mais preteridas pelos brasileiros em questão de torcida, e isso é indubitável. Vários jogadores brasileiros, inclusive, são a motivação, atrelada, claro, à grandeza do clube, que vem conseguindo mais e mais conquistas. É um grande fato que o Brasil já pintou Madrid várias vezes. Você tem no Real Madrid vários jogadores brasileiros, como o Éder Militão, o Rodrigo e, claro, ele, você sabe, Vini Júnior. O jogador brasileiro tem como seu atual companheiro de ataque Karim Benzema. Mas será mesmo que isso vai durar por muito tempo? A idade chega para todo mundo. E é por isso que Benzema irá sair do Real Madrid, podendo dar lugar a um brasileiro que você conhece muito bem. Então veja agora tudo que tá rolando sobre Roberto Firmino no Real Madrid. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos direto ao ponto. Karim Mustafa Benzema é um jogador histórico do Real Madrid. Sem sombra de dúvidas, a história construída e pavimentada no clube merengue vai ficar para futuras gerações. O espírito competitivo, a gana de vencer, a vontade de fazer história e também sua técnica incrível de fazer gols, por mais que antes subestimada por muitos, passou a se tornar muito valorizada após a conquista da sua bola de ouro. A última Champions League do Real Madrid foi muito fundada de acordo com a atuação de Benzema partida por partida. Nascido no dia 19 de dezembro de 1987, o futebolista francês sabe que sua idade já de 35 anos faz o Florentino Pérez olhar de uma forma esquisita, pois Florentino tem uma cabeça muito interessante para esse ponto. Para ele não importa quão grande seja um jogador para a equipe, desde que a idade chegue e bate na porta, ele acaba substituindo, agradece pelos serviços prestados e tenta trazer um jogador à altura. E é um grande fato que sempre de olho no mercado, o Real Madrid tem montante de sobra para fazer o que bem entender. A gente sabe muito bem que o Real pode fazer o que quiser, e ainda mais levando em conta o grande fato de que o clube é muito bem quisto por praticamente 98% dos jogadores do mundo, o que torna a situação ainda mais de boa. Por isso que você vê vários grandes jogadores atuando aqui pelo Brasil na primeira oportunidade indo para o Real. Afinal de contas, a valorização é imensa e todos sabem disso. O Real Madrid vem fazendo vários monitoramentos. Ele tem acompanhado a evolução do Endrick no Palmeiras, mas também deve buscar outro nome no mercado de transferências para ser reserva de Karim Benzema ou até substituí-lo. Mariano Dias foi contratado na saída do CR7, chegou com muita moral, não vem conseguindo desempenhar o seu papel e vamos combinar, nunca consegui. Como o jovem contratado pelo Palmeiras chega apenas em junho de 2024 e a saída do Mariano Dias está iminente, outro nome é avaliado. E esse nome você conhece sim, hein? De acordo com o Defensa Central, uma das opções estudadas pelo Real Madrid de Roberto Firmino do Liverpool. O brasileiro tem experiência e também chama a atenção pela qualidade técnica. Além disso, o jogador poderia chegar de graça ao clube merengue. O atacante tem contrato com o Liverpool até junho desse ano e já anunciou que sairia do clube. Ele poderia acertar com o Real Madrid até de graça. Ele já demonstrou interesse em jogar no clube merengue, mas quer um longo contrato, o que pode dificultar a negociação talvez. Firmino pede 3 temporadas fixas para jogar na equipe espanhola. A situação ainda está sendo avaliada. A intenção do Real Madrid é oferecer um ano de contrato, com a possibilidade de mais um, dependendo da performance do Firmino. Endrick deverá assumir a titularidade quando chegar apenas na Espanha, lá para junho de 2024. Firmino talvez seja um grande exemplo de jogador subestimado também.
pois na Inglaterra ele é um dos grandes ídolos da história do Liverpool e um dos principais atacantes da história da Premier League. Para você ter uma noção, o brasileiro com mais gols e assistências de toda a história é ele, simplesmente ele, não tem ninguém fazendo concorrência. Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, já afirmou várias vezes que futuramente os grandes estudiosos do futebol abrirão seus livros de história e contemplarão o que Firmino fez pro futebol. E se a história no Liverpool parece estar sendo cumprida, Real Madrid tem interesse no jogador. Será que você gostaria de ver ele vestindo a camisa branca? Vem aqui nos comentários me contar. E pedir like é sempre cansativo para você que tá vendo. Muitos canais passam muito tempo pedindo inscrição e like, e por isso que eu vou fazer aqui rapidamente. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos continuar. A temporada do Real Madrid praticamente já acabou. Para falar a verdade, há algumas semanas atrás já tinha praticamente perdido toda a validade. Quando o Manchester City derrotou o Real na Champions League, já havia ficado o gosto amargo de que a temporada do Real Madrid em todo seu comprimento foi muito mais negativa do que positiva, com alguns resultados acachapantes e goleadas impressionantes, ao mesmo tempo que com decepções muito cortantes. Os torcedores do Real Madrid têm a plena ciência de que a equipe deveu muito futebol no decorrer da temporada e que principalmente poderia ter feito mais coisas para deixar a 22-23 com gosto melhor, pois o gosto de quero mais só ficou para a temporada 21-22. Foram vários jogos em que a equipe do Real Madrid não foi tão efetiva, viu o próprio Barcelona que após passar alguns anos de ostracismo voltou a ganhar uma La Liga e conseguiu ficar de fora de uma final de Champions que seria a consolidação da 15ª. Para Carlo Ancelotti ficou uma certa incógnita em relação a todo o seu trabalho e se ele realmente vai continuar. Para Vinícius, uma temporada impecável que termina de uma maneira melancólica por conta do extracampo. O caso de racismo que chocou o mundo acabou evidenciando todo o trajeto do Real Madrid, mas de uma maneira que não gostaríamos de lembrar. E é esse próprio trajeto manchado da La Liga que faz o Real Madrid ficar com medo do jogador brasileiro tomar uma atitude drástica, e é por isso hoje que você vai ver o que a Premier League, ou mais precisamente times ingleses, irão fazer para tentar tirar o Vini Júnior. Vinícius foi um dos principais jogadores do planeta, se não o principal. É óbvio que por conta da eliminação da Champions e a falta de um título que assegurasse o Vini em maiores competições, o jogador brasileiro fica de fora de quaisquer que sejam as aspirações ao prêmio de melhor jogador do planeta. E não há dúvidas para ninguém que Erling Haaland e Lionel Messi serão os principais nomes que encabeçarão a lista do Ballon d'Or, mas é uma grande realidade que o que Vinícius fez para carregar a equipe do Real Madrid em muitas partidas, quase como a reincorporação do Noé carregando tanto animal, fez com que o mundo olhasse para Vini como um jogador excepcional. Não que em outras temporadas isso não tivesse acontecido, mas ficou nítido para os quatro cantos do mundo a evolução incrível e magnífica do jogador brasileiro que chegou como um patinho feio em Madrid e se tornou com certeza uma das principais referências do planeta. Desde o caso triste de racismo que chocou o mundo, várias equipes ficaram interligadas no elo de rumor com Vini, e principalmente a principal liga do planeta, que segue atraindo cada vez mais fãs, principalmente pela excelência das equipes, a Premier League. Para você ter uma noção do incrível nível da liga, o quarto colocado Newcastle tem 70 pontos em 37 rodadas, enquanto o campeão da Bundesliga, Bayern de Munique, conseguiu apenas 71 pontos. Para você ver a diferença de magnitude e de compreensão de uma liga que cada vez mais cresce para o mundo ver. Até por conta do nível impecável da liga inglesa, o nome de Vinícius Júnior foi ligado aos principais clubes de lá. Nomes ligados ao Liverpool, ligados ao Manchester City, ligados ao Newcastle, ligados ao United. Não faltam opções e interpretações para o caso de Vinícius Júnior realmente optar por um novo destino e um novo caminho. Eis que então um certo clube inglês que acabou de assegurar a sua vaga para a Liga dos Campeões acabou crescendo o olho e pode ser a principal optativa que vai liderar a briga pelo Vini. Simplesmente o ex-clube do Cristiano Ronaldo. Exatamente, os Unidos de Manchester. O Manchester United pode fazer uma grande movimentação na janela de transferências do futebol europeu. Além de estar negociando a contratação do Neymar junto ao Paris Saint-Germain, o time inglês está de olho em ninguém mais, ninguém menos do que Vinícius Júnior, do Real Madrid. O craque brasileiro vem sendo alvo recorrente de ofensas racistas por parte dos adversários do time merengue em jogos fora de casa. Os portais The Telegraph e principalmente o Daily Mail asseguraram que caso o Manchester United seja realmente vendido para um novo fundo árabe que está tentando comprar mais uma equipe de Manchester e principalmente mais uma equipe inglesa, os unidos terão prioridade e tentarão contratar o Vini. Caso não consiga trazer o Neymar, que também é alvo do Newcastle United e do Chelsea, os Diabos Vermelhos podem gastar uma bela grana para trazer o Vini Malvadeza para ocupar o lugar que era do Cristiano Ronaldo como a grande referência ofensiva da equipe de Eric
Erik ten Hag. Perto de ser comprado por um magnata do Catar, o Manchester pode desembolsar quase 1 bilhão para tirá-lo do Bernabéu. A ideia principalmente é reforçar a equipe mediante a volta dos Red Devils para a UEFA Champions League, uma competição que eles ficaram de fora na temporada passada. A nova estrutura do United, que tem tudo para se livrar dos atuais donos, os Glazers, pode ser um atrativo a mais caso venha a decisão complacente de Vinícius Júnior deixar a equipe madridista. Mas o que mais impressiona o Vini é principalmente o fato dele ter tirado forças para ser uma voz mundial no combate ao racismo. Sem o letramento racial, o atacante partiu de vivências próprias e de familiares e se viu pronto aos poucos para repetir questionamentos de ídolos do esporte. O pai foi a principal referência e a mãe já sofreu discriminação. As ofensas sobre Vini não são uma novidade em sua vida. Fora do jogo contra o Sevilla, que aconteceu hoje pelo Espanhol por conta de uma lesão no joelho, o atacante sofreu com preconceito descarado desde a época em que despontou no Flamengo. A maneira como o combate se impõe a essa realidade mudou e foi construída aos poucos. Primeiro a partir das referências e vivências familiares do pai, da mãe e do tio que o acompanhou desde o início da carreira. Em seguida das inspirações pretas no esporte que militavam na causa, como os astros LeBron James do basquete e Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1. Não houve um letramento racial a partir da teoria. A mudança de comportamento se deu de dentro para fora do jovem, que saiu do Brasil com 18 anos em 2018. Em 2019 gravou um vídeo em que deixou claro que o mais odiava em campo era ser puxado por seus adversários. Na mesma gravação, Vini citou a sua inspiração maior, a do próprio pai. A essa altura, Vini já tinha crescido e sentido na pele o racismo enquanto criança pobre que cresceu em São Gonçalo. Também já tinha sido vítima como jogador do Flamengo em 2 jogos contra o Botafogo, isso em 2017. A partir da chegada do Real Madrid em 2018, os casos iniciais eram considerados isolados por Vinícius e seu staff, que tinham que lidar ainda com racismo em rede social, através do apelido Neguebinha. Na atual temporada que chega ao fim, a situação tomou outra proporção, até culminar em cantos em coro de mono no jogo contra o Atlético de Madrid e recentemente diante do Valência. Nesse momento, a boa educação, ainda que sem tanta instrução, fez surgir um jogador de futebol que não estava disposto a entubar sua alegria e seu talento, nem a baixar a cabeça para ninguém. Segundo pessoas próximas, o Vini começou a entender que tinha voz e precisava se posicionar, pois não poderia deixar pra lá. Após 10 episódios de racismo no Real Madrid, Vini foi amadurecendo o discurso e assumiu as rédeas da própria voz, seja em campo, seja no meio digital. Em seu Instagram, com quase 40 milhões de seguidores e do qual só ele tem a senha, passou a escrever respostas aos insultos, cobrar a La Liga e o presidente Javier Tebas, e também se revoltar dentro de campo, reagindo às ofensas de jogadores e torcedores. Surgia ali, enfim, um novo Vinícius, pronto para ser porta-voz de uma causa, e semear isso através de um instituto que mantém há alguns anos, onde qualifica crianças para ter o entendimento que ele não teve na teoria, mas sim na